Olá, bem-vindos ao canal Otimize Refrigeração. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos. Hoje nós vamos falar sobre fluidos refrigerantes. Esse é o nosso primeiro tema em 2026. A gente tem bastante coisa para ver esse ano. Então vamos lá, vamos falar sobre fluidos refrigerantes. Então o que é o fluido refrigerante? O fluido refrigerante nada mais é que uma substância química, tá? E que ela é responsável principalmente pela transferência de calor de um ambiente para outro, né? Geralmente eu vou retirar calor dentro do meu ambiente que eu quero refrigerar e vou jogar ele na rua, né? Onde eu não causo nenhum problema. Então, o fluido refrigerante tem como essa principal responsabilidade, né, no sistema de refrigeração, tá? Ele vai ser um ciclo fechado, né? O ciclo de conversão de vapor, então ele vai ser um circuito fechado, então esse fluido fica circulando ali dentro. Ele evapora lá no evaporador, ali onde ele retira o calor do ambiente, ele vai para o compressor na forma de vapor, o vapor é comprimido dentro do compressor, jogado dentro do condensador, então ele, dentro do condensador, ele sai da fase de vapor e vira líquido novamente, passa na válvula de expansão, resfria esse líquido para poder retirar calor do nosso sistema, né? E ele fica nesse ciclo fechado, né? Então essa é a principal função do meu fluido refrigerante dentro do sistema de refrigeração. Então nós vamos falar sobre os tipos de fluido refrigerante, né? Porque existem vários tipos no mercado ainda. Então o primeiro tipo de fluido refrigerante que foi desenvolvido foram os CFCs, tá? Que eram lá o R12, né? O R11, o R502. Então esses fluidos refrigerantes eles já estão extintos do mercado, né? Eles já não fazem parte mais comercialmente aí do mercado, né? É muito difícil conseguir achar um fluido desse em algum sistema ainda, né? Porque seriam sistemas bastante antigos, né? Então, por que esse fluido foi extinto do mercado, né? Porque ele tinha grande efeito na destruição da camada de ozônio, tá? Então, ao longo do tempo, eles foram sendo retirados do mercado, né? Por causa desse dano que ele causava, né? Eram fluidos refrigerantes que funcionavam bem nos equipamentos, mas eles tinham esse problema ambiental, né? Então, com o decorrer dos anos, eles foi sendo retirado do mercado, né? Então, é um tipo de fluido que hoje em dia está extinto já do mercado, tu não vai encontrar mais para comprar e muito dificilmente tu vai encontrar em alguns sistemas de refrigeração. Então, o segundo tipo de fluidos refrigerantes que foi desenvolvido foram os HCFCs, tá? Então, esses fluidos refrigerantes também já estão para serem extintos, né? O mais famoso deles seria o R22, que ainda é utilizado em sistemas de refrigeração aqui no Brasil, porém até 2030 ele tem que ser extinto, né? Pelo Protocolo de Montreal. Então, hoje em dia, para a importação desse tipo de fluido refrigerante já está sendo dificultado, né, digamos assim, e a produção dele também, né? Justamente para que até 2030 ele saia completamente do mercado. Ele era um fluido refrigerante bastante bom, bem eficiente, tá? Então, o substituto dele vai ter que suar a camisa, digamos assim. Mas já estão sendo criados, né, vários fluidos refrigerantes para fazer essa substituição, tá? Por que ele está saindo do mercado? Também ele tem um problema de destruição da camada de ozônio, principalmente, tá? Os CFCs, eles tinham camada de destruição da camada de ozônio e aquecimento global, né? E os HCFCs, o principal problema é a destruição da camada de ozônio, então por isso que ele está sendo descontinuado também, né? Mas eram fluidos refrigerantes, como eu já falei, né, bastante eficientes, né, dentro do que ele se propunha a fazer, né, que era o ciclo de refrigeração. Né? Mas ele tinha esse problema ambiental, então ele também está sendo retirado de mercado. Temos ainda os fluidos refrigerantes HFCs, tá? Esses fluidos refrigerantes, já digamos assim, seria uma terceira geração, né, dos fluidos refrigerantes. Ele já não tem mais o efeito de destruição da camada de ozônio, tá? Porém, ele ainda tem de aquecimento global, em menores índices do que os outros dois já citados, né? Mas ele ainda tem essa questão, né? E são os fluidos refrigerantes que a gente utiliza hoje em dia no mercado, aí, que a gente mais utiliza, aí, que tem bastante em comércio, né? Na parte industrial, em sistemas menores de refrigeração. Então, que são o quê? São os R404, o R410, o R134A, o R32, né, que a gente utiliza nos nossos ar-condicionado de casa, né, bastante empresas utilizam o R32 já. Então, o fluido refrigerante mais utilizado, digamos assim, hoje no mercado seriam os HFCs, tá? Mas eles ainda têm esse problema também de aquecimento global, tá? Eles não têm mais a destruição da camada de ozônio, por isso que eles ainda não estão sendo extintos, mas diria que ali na frente também vou começar a olhar mais para eles, para essa questão de tipo de substituição, né? Até porque eu já tenho, né, novos fluidos no mercado, né?
Então seria isso. Os HFC são os fluidos refrigerantes, digamos assim, mais largamente utilizados hoje no mercado da refrigeração na parte comercial, doméstica e alguma coisa da indústria, tá? Sistemas pequenos. Temos também os fluidos refrigerantes chamados de HFOs. Os HFOs são os novos fluidos refrigerantes, né? Digamos assim. Já é uma nova geração de fluido e o principal destaque deles é que eles não têm efeito na camada de ozônio, né? Na destruição da camada de ozônio e nem no efeito estufa, não prejudica, né? Então, esse é o principal destaque deles, né? Promete maior eficiência em alguns sistemas de refrigeração do que as versões anteriores, fluidos refrigerantes, mas diria que o principal destaque deles seria isso, né? Essa questão ambiental. Porém, eles ainda são fluidos refrigerantes bastante caros, né? Se a gente for utilizar em sistemas de refrigeração maiores, assim, vocês vão notar que ele tem um preço ainda bem elevado no mercado, tá? Mas ele tem essa questão ambiental aí que ele resolve, né, o problema dos fluidos anteriores. Eu, particularmente, já peguei um sistema de refrigeração, né, um projeto para fazer de um sistema de refrigeração que utilizava os novos fluidos refrigerantes, e a empresa optou por ele justamente por essa questão ambiental aí, né? Então, digamos assim que esse seria o futuro do sistema de refrigeração comercial, doméstico, seria esse tipo de fluido refrigerante, né? Nós temos ainda os fluidos refrigerantes chamados fluidos naturais, tá? Quais são eles, tá? Eu tenho o R717, que é a amônia. Ela é um fluido natural, né? Eu consigo extrair ela da natureza. Eu tenho o dióxido de carbono, o R744, que seria o CO2, né, na sua nomenclatura, que eu também consigo extrair ele da natureza, né? Então é um fluido natural. Eu tenho o isobutano e o propano, tá? Que também são dois gases naturais. Então, eles têm as suas aplicações, né, assim como os outros, porém, a amônia é muito amplamente utilizada em sistemas industriais de grande porte, tá? Sistemas frigoríficos. Os frigoríficos pelo Brasil, aí, de abatimento de carnes de gado, porco e frango, né, utiliza muito para sistemas de refrigeração a amônia. Né? Os laticínios também utiliza muito a amônia. Por quê? Porque ela é um fluido barato, tá? Ela tem muito boa eficiência, é muito bom mesmo a eficiência da amônia para sistemas de grande porte. O problema dela é a toxicidade, né? Então, em sistemas industriais, como eu vou ter mais sistemas de segurança, né, mais controle, eu posso utilizar esse tipo de fluido refrigerante, né? Outro fluido que também está sendo bastante utilizado assim, na indústria seria o CO2, também é um fluido barato, né, de se obter, porém ele não é tão amplamente utilizado como a amônia porque ele tem um problema, ele trabalha com pressões muito elevadas, tá? Então eu tenho um problema para conseguir trabalhar com ele que as pressões são grandes mesmo, né? Coisas de 50, 60, 70 bar de pressão. Então o que está se fazendo? Se utiliza o CO2 geralmente com outro fluido. Eles funcionam no sistema cascata, né? Em que o CO2 faria abaixo. Né? Isso nós vamos ver mais lá para frente, o que seria o sistema cascata. Mas seria essa aplicação do CO2 hoje em dia, tá? E depois eu ainda tenho mais o propano e o isobutano, tá? Então, que seriam para sistemas menores, de pequeno porte, assim, que eu tenho pouca carga de fluido refrigerante, eu posso utilizar esses fluidos, porque também eles têm um porém, que é a questão da inflamabilidade, tá? Os dois são bastante inflamáveis, então eu não posso utilizar eles em sistemas que eu vou ter muita carga desses fluidos, entendeu? Porque senão eu posso, né, causar uma grande explosão, né? Se vir a pegar fogo, né? Enfim, a explodir o meu sistema de refrigeração. Mas também é um fluido refrigerante barato, em que eu posso utilizar em vários sistemas de refrigeração, porque ele também é bastante eficiente. Também eu tenho a classificação desses meus fluidos refrigerantes, tá? Então a Ashway lá resolveu classificar meus fluidos refrigerantes quanto à toxicidade e a inflamabilidade deles. Então eles vão ter ali as nomenclaturas A e B e vão ter ali números, né? 1, 2, 2L e 3, tá? Então, se vocês pegarem a tabelinha da Ashford, tá, ela vai classificar todos os fluidos refrigerantes quanto a isso, né? Quanto a esse tipo de informação. Isso é importante para a gente poder saber, né, com o que a gente está lidando, né, no nosso dia a dia, né? Se o meu sistema de refrigeração está na indústria, eu estou usando lá a amônia e eu sei que ela tem alto grau de toxicidade, né? Então eu não posso, de maneira nenhuma, ter vazamentos do meu sistema de refrigeração que, né, pode afetar as pessoas, né, pode vir a falecer, né? Ao mesmo tempo,
eu sabendo que aquele fluido que eu estou trabalhando é um fluido inflamável, eu também, né, não vou tomar mais cuidado na hora de fazer uma manutenção, que não gere fagulha, né, nem tenha muito calor para não ter problema de daqui a pouco aquilo ali pegar fogo ou até mesmo explodir, né. Então essa classificação vai ser dessa maneira, tá? Enquanto a toxicidade e a inflamabilidade. Aí tem uma tabelinha ali só para ilustrar, né? Então a amônia está considerada como B2L. Então o que acontece? Ela tem alta toxicidade, porém ela tem uma baixa inflamabilidade. Então é assim que vai sendo classificados os fluidos. Ao mesmo tempo eu tenho o R410 ali, que ele é baixa toxicidade e baixa inflamabilidade, tá? Então ele está ali na linha verdinha. E daí vocês vão vendo ali que ele vai, né, baixando ali, conforme vai baixando a categoria, vai aumentando a inflamabilidade, aumentando a toxicidade, vai ficando mais crítico, né, a utilização desse fluido refrigerante. Isso não significa que ele não pode ser usado, pode, porém tu vai ter que ter mais cuidados, né, quanto à utilização desse tipo de fluido refrigerante. Né? Então é importante essa classificação que a Ashford fez aí, se vocês se interessarem, pode pegar a tabelinha da Ashford que vai ter a classificação de todos os fluidos, vocês vão saber qual a questão da inflamabilidade e da toxicidade de cada fluido refrigerante. Ainda sobre os fluidos de refrigeração, o que é importante a gente comentar também é o que é os fluidos chamados blends, tá? Provavelmente vocês já ouviram isso em algum lugar, tá? E talvez tenha ficado um pouco perdidos do que significa o fluido refrigerante blend. Então, o que é o blend, na verdade? Ele é o fluido refrigerante que é composto por outros fluidos, ele não é uma substância pura, digamos assim, tá? Então, esse fluido ele vai ter características específicas, digamos assim. Eu posso ter uma mistura de outros fluidos em que ela se torna homogênea, então isso é bom, né? Ele vai se comportar como se fosse um fluido só. E vai ter aquela mistura em que os fluidos não vão ficar homogêneos. Então cada um vai ter a sua característica, só que os dois se juntando se tornam um outro fluido refrigerante, né? Porém, esse que não fica mistura homogênea complica um pouco porque ele pode ter glide de temperatura. Esse glide de temperatura, o que é? É a temperatura de evaporação dele. Então, tipo, ele pode começar a sua temperatura de evaporação com -5 e terminar com -10. Então, eu tenho glide de 5 graus de temperatura. E isso dificulta principalmente no meu cálculo de superaquecimento, tá? E outras características também. Quando eu tenho fluido refrigerante zeotrópico, que é esse caso do fluido que não tem a mistura homogênea, eu tenho que fazer carga dele do fluido sempre na fase líquida, então a botija tem que ficar virada de cabeça para baixo quando eu for fazer a carga. Se há vazamento no meu sistema de refrigeração, eu não posso somente repor a quantidade que vazou, eu tenho que tirar todo o fluido do meu sistema e colocar todo o fluido novo. Por quê? Porque eu não vou saber qual das duas substâncias foi que vazou mais que a outra, que isso vai acontecer, que eles vão ter pesos específicos diferentes, então um fluido vai vazar mais que o outro. E quando eu for somente repor, eu vou bagunçar o meu sistema, que pode ser que entre mais no outro fluido só, e eu nunca vou conseguir acertar as pressões do meu sistema de refrigeração. Então, sempre quando está vazamento de sistemas de refrigeração com fluidos blend zeotrópicos, eu tenho que fazer a troca de todo o meu fluido refrigerante. Tá? Então, eu tenho fluidos refrigerantes, os zeotrópicos, eu posso chamar eles, o 407, por exemplo, é um fluido refrigerante que ele é zeotrópico, tá? O 404A e o 410A, ele também é zeotrópico, porém ele se comporta quase como um azeotrópico, tá? Então, porque o glide de temperatura dele é muito pequeno, é 0,1. Então, são fluidos que a gente usa bastante no dia a dia, em que eles são considerados zeotrópicos, tá? Pela sua estrutura, porém ele se comporta quase como um azeotrópico, tá? Quer dizer, esse glide é muito pequenininho de temperatura, que não dá muita diferença, tá? Então essa é importante a gente saber também se a gente está trabalhando com fluido que ele é puro ou se ele é a mistura de outros fluidos refrigerantes, tá bom? Também, isso também tem tabelado, se vocês quiserem saber quais são os fluidos que são mistura e quais são puros, é só dar uma procuradinha na internet que vocês acham, tá? Tabelas. Se vocês quiserem também eu posso enviar a tabela para vocês dos fluidos, né? A composição de cada um, só para ter uma ideia o que é fluido blend e o que não é, né? Então essa é uma característica bastante importante dos fluidos refrigerantes e que o pessoal, geralmente até quem é da área, não dá muita bola, né, para isso. Mas é importante que a gente tenha a noção do que é o fluido refrigerante blend. Então, com isso, pessoal, demos uma breve passada por os fluidos refrigerantes. A ideia era fazer um vídeo curto mesmo, mas se pudesse esclarecer algumas dúvidas que vocês tivessem. Eu tenho uma tabelinha da principal utilização dos fluidos refrigerantes em tipos de sistemas, né, onde
se geralmente se utiliza tal fluido ou outro. Então, se vocês tiverem interesse, deixa um comentário aí, deixa o e-mail de vocês no comentário, ou só bota ali que quer que eu entre em contato para enviar para vocês essa tabela, tá? Então, sobre fluidos refrigerantes, por enquanto era isso, tá? Agora nós vamos entrar de fato no ciclo de compressão de vapor no próximo vídeo. E mais para frente a gente pode de novo voltar e conversar um pouquinho mais sobre fluidos, né? Um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, pessoal, gostou do vídeo, compartilha aí, curte o vídeo, que nos ajuda bastante aí. A gente dá motivação para a gente seguir com o canal, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.